Essa história do VRT começou justamente quando começou a mudança da legislação do benzeno, lá no começo da década de 1990. Teve uma comissão nacional que surgiu pressionada pelo movimento sindical, então criou-se uma comissão nacional. Essa comissão criou, então, um acordo nacional do benzeno e o anexo 13A. Por que anexo 13A? Porque o anexo 13 da NR 15 era um anexo de avaliação qualitativa. E como o benzeno não tem limite de tolerância, a gente optou por incluir o anexo do benzeno no anexo 13 da NR 15. Como não tem limite de tolerância, a gente não poderia estabelecer nenhum limite. Então, como é que a gente ia saber se as empresas estavam investindo em tecnologia de forma que a concentração do benzeno no ar fosse cada vez mais baixa? Aí que veio a ideia do valor de referência tecnológico, que é claramente um valor negociado e baseado nas condições objetivas das indústrias em termos de tecnologia. As indústrias concordaram na época em fazer o VRT desse jeito. Teve toda uma mudança de representação patronal na Comissão Nacional e começou a aparecer na Comissão Nacional o pessoal mais lobby das indústrias do que os técnicos que originalmente deram origem. E esses lobistas, eles começaram a encarar o benzeno do ponto de vista jurídico. Então eles queriam que fosse transformado o VRT em limite de exposição, porque aí se o trabalhador ficasse doente abaixo daquele limite, a empresa não se responsabilizaria pela doença, porque ele está obedecendo a lei. Se o limite é esse, estou obedecendo o limite, então se alguém ficar doente, não tem um problema. Esse é o nosso grande medo no retorno do limite de exposição ocupacional. O limite vai estar legalizando, está sendo autorizado as empresas a expor o trabalhador aquele valor. Ele pode até ser considerado limite para melhoria contínua, mas enquanto ele existir, é aquele valor que as empresas vão obedecer e que abaixo delas, nessa concentração, se o trabalhador morrer ou não, as empresas poderão falar assim, bom, não tem nada a ver com isso, porque eu estou obedecendo o limite que está na lei. Então essa é que é a grande complicação de se voltar a um conceito de limite de exposição ocupacional, em vez de um valor que é negociado e que é claramente um valor em função da tecnologia.